Então, pessoal, nessa aula agora desse vídeo será sobre produtos notáveis, tá? Então, produto notável é uma multiplicação de binômios. Então, nós temos o quadrado da soma da diferença e da soma pela diferença. Vou falar de cada um deles. Por exemplo, aqui, nós temos, então, um exemplo. Eu vou fazer esse mesmo exemplo do livro. A mais B elevado ao quadrado. Então, o que acontece quando eleva ao quadrado? Nós temos dois monômios diferentes. Então, eu copio esse parênteses, ó, A mais B, repito parênteses novamente, A mais B, porque uma potência nada mais é que uma multiplicação dos mesmos termos, né? Potência é 2, então eu repito duas vezes. Agora, eu multiplico todos vezes todos. Então, esse daqui é chamado de, eu vou desenhar ao invés de escrever, quadrado da soma. Por que quadrado da soma? Porque dentro do parênteses tem um sinal de mais, por isso que é o quadrado da soma. Então, para resolver, vamos lá. Todos vezes todos, aquela regra do chuveirinho, tá? Que a gente já fez anteriormente. Então, vamos aqui. A vezes A e A vezes B. Em seguida, deixa eu arrumar esse A vezes B. Em seguida, nós vamos pegar e vamos fazer vamos fazer B vezes A e B vezes B. É todos vezes todos, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, vamos resolver. A vezes A vai ficar A ao quadrado. Vou colocar aqui, A ao quadrado. A vezes B vai ficar AB, um do lado do outro. Mas tá positivo, vai continuar positivo. AB. Próximo, agora eu vou fazer o B vezes o A. B vezes A, BA, ou colocando na ordem, AB também. Ó, vai ter um termo semelhante para poder somar depois aqui, tá? E B vezes B é B ao quadrado. B ao quadrado. Agora, nós observamos os termos semelhantes. Olhando aqui os semelhantes, vai ser o termo AB e AB, né? Então, aqui vale por 1 e aqui vale por 1. O A ao quadrado não tem termo semelhante, então eu escrevo A ao quadrado. E o 1AB mais 1AB vai dar 2AB. E o próximo, B ao quadrado, não tem com quem somar, fica B ao quadrado. Então, o produto notável é isso, tá bom? É o quadrado da soma, ou seja, quando eu tenho dois monômios somando, no caso um binômio, e está sendo elevado ao quadrado. Então, como que resolve? Monta o parênteses e faz a multiplicação. Eu vou dar mais alguns exemplos aqui para vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui, vamos dizer que eu tenho x mais 3. Tudo isso daqui está elevado ao quadrado, então, eu chamo de quadrado da soma, porque está somando dentro dos parênteses. Na hora de resolver, nós montamos o parênteses vezes ele mesmo. Todos vezes todos, tá? Então, vamos lá. X vezes x, já vou colocando aqui, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. 3x. Próximo, eu vou fazer 3 vezes x. Ó, então, eu peguei o primeiro vezes todos do outro lado. Agora, eu pego o segundo termo vezes todo do outro lado. Todos, né? 3 vezes x, de novo, 3x. Sempre vai ter um termo semelhante ali, tá? 3 vezes 3, 9. Então, feito isso, juntamos aqui esses dois semelhantes. Escrevo x ao quadrado mais 3 mais 3, 6x mais 9. Não tenho mais termos semelhantes, aqui está o meu resultado, tá? Então, esse é o resultado do quadrado da soma. Tem uma formulazinha que nos ajuda a fazer o cálculo mental, mas por enquanto ainda é melhor vocês fazerem passo a passo, tá? A formulazinha diz assim, que para encontrar o resultado do quadrado da soma, eu posso só olhar o primeiro termo e fazer o seguinte, o quadrado do primeiro, tá aqui, ó, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, ó, x vezes 3. Então, 2 vezes x, 2x vezes 3, 6x, tá aqui, ó. Mais o quadrado do segundo. O segundo é os 3, vai ficar quadrado de 3, 3 vezes 3, 9.
Esse é um cálculo mental para não precisar montar a conta, mas no início, nessa primeira aula, eu peço que vocês montem e façam passo a passo juntando semelhantes, ok? É isso que está escrito aqui, ó. O quadrado da soma de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo. Ó, não foi isso que aconteceu aqui? O que foi o resultado? O quadrado do primeiro termo, ou seja, x ao quadrado. Em seguida, mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo. 2 vezes, ó, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes x, 2x. 2x vezes 3, 6x. Ó, no resultado final, vocês vão observar que tem esse termo, que é o 6x. E, se quiser seguir a fórmula, o quadrado do segundo termo. Então, o segundo termo aqui é o 3. Quanto que é o quadrado de 3? 3 vezes 3, 9. Está aqui. Essa é uma formulazinha que depois de algum tempo usando, nós fazemos de cabeça, tá? Nós vamos quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas no primeiro momento eu digo para vocês fazerem passo a passo, ok? Então, aqui nessa questão 4, eu vou deixar essas atividades para vocês praticarem. Nessa questão 4, você vai lá. A e B. Qual que é o termo A? 3. 3 mais 2. Coloca o resultado. 3 mais 2, vai ver quanto que deu, eleva ao quadrado o resultado. E aí, você vai fazendo e vai completando aqui, tá bom? Isso aqui é um treinamento para quando vocês tiverem que resolver a fórmula, ok? Então, essa foi a primeira explicação do quadrado da soma, tá? Agora, nós vamos ver o quadrado da diferença. O que que muda da soma para a diferença? Ao invés de ter um sinal de mais, vai ter um sinal de menos. Vocês podem resolver usando a regra chuveirinho ou montar a multiplicação da maneira padrão e multiplicar todos vezes todos. Também dá certo, tá? Vocês podem escolher qual que vocês acham melhor. Mas daqui a um tempo vai aparecer só essa regra que a gente chama de chuveirinho em matemática, só essa regra aqui nos próximos exercícios, ok? Então, fiquem atentos a isso. Eu vou explicar agora os produtos notáveis, porém, o quadrado da diferença. Então, vamos lá, pessoal. Seguindo aqui, o quadrado da diferença eu vou usar o mesmo exemplo ali que eu usei no primeiro, A e B. Então, eu vou usar aqui A menos B, tá? O que que muda do quadrado da soma para a diferença? Que na diferença tem o menos elevado ao quadrado. Então, o que que a gente vai fazer? Resolver A menos B multiplicando pelo parênteses A menos B, tá? Então, vamos lá. Aqui, todos vezes todos. A vezes A ao quadrado. A vezes B, então, ó, tem um jogo de sinal aqui. Mais e menos vai ficar menos AB. Agora, vamos para o próximo aqui. B vezes A. Então, mais com menos, ó, mais e menos vai ficar menos BA, ou, colocando em ordem alfabética, AB. Já observem que vai ter um semelhante aqui. E o último, B vezes B. Menos com menos, mais B vezes B, B ao quadrado. Vamos juntar os semelhantes, né? Então, nós vemos aqui a semelhança, ó. Vale por 1. Um negativo AB e um negativo AB. Vai ficar negativo 2AB, tá? Não esqueça, negativo 2AB. E o resto eu só escrevo aqui novamente. A ao quadrado e aqui do ladinho mais, escrevo novamente, B ao quadrado. Ok, pessoal? Então, como que fica a formulazinha do quadrado da diferença? Olha só, o quadrado da diferença, a formulazinha é o seguinte, o quadrado do primeiro, o quadrado de A ao quadrado, correto? Menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo termo. O que que muda daquela fórmula do quadrado da soma para a diferença? É que no quadrado da soma, aqui tem um mais, e no quadrado da diferença, no resultado final, aqui tem um menos, tá? Mais o quadrado do segundo termo. O quadrado do segundo termo, aqui nós dizemos que é o primeiro e aqui nós dizemos que é o segundo termo. Quadrado de B é B ao quadrado positivo. Então, só fica um menos aqui no meio, tá? Eu vou fazer mais um exemplo aqui com vocês. Então, eu vou usar agora... vamos lá, vamos colocar um número. 2 menos x. Ó, 2 menos x ao quadrado. Então, como que eu resolvo esse quadrado da diferença? Diferença porque tem um menos. Se fosse um mais, ficaria quadrado da soma.
eu armo aqui a conta, né? 2 menos x, tudo isso vezes 2 menos x. Todos vezes todos, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes x, 2x. Só que eu tenho que olhar o jogo de sinal agora. Mais e menos vai ficar menos. Próximo, x vezes 2, 2x. Jogo de sinal, ó. Menos e mais vai ficar menos. Então, no quadrado da diferença, os termos do meio sempre ficam menos, tá? E x vezes x vai dar x ao quadrado. Menos e menos vai ficar mais x ao quadrado. Mais x ao quadrado. Juntando os semelhantes, ó, vou juntar aqui os semelhantes. Então, menos 2 e menos 2 vai juntar, vai ficar menos 4x, tá? Então, eu vou colocar aqui menos 4x. O resto eu baixo. O 4 aqui e o 2, ou perdão, o x ao quadrado aqui. Só para colocar em ordem, geralmente nós organizamos, né, da ordem do maior expoente. Então, aqui ficaria x ao quadrado menos 4x, ó, colocando na ordem, tá? Menos 4x mais 4. Esse 4 vem aqui. Então, o maior expoente na frente e os menores atrás. Só por questão de ordem, para organizar, tá? Quadrado da soma, então, tem um mais. Quadrado da diferença vai ter um menos dentro deles. Então, são 3 tipos de produtos notáveis. Lembrando que nós estamos falando dos produtos notáveis. São 3 tipos. Um deles vai estar mais, o outro vai estar menos. E agora eu vou explicar sobre o terceiro produto notável. O terceiro produto notável, ele é chamado de quadrado da soma pela diferença. Por quê? Porque agora nós vamos ter um parênteses multiplicando por ele mesmo. Porém, em um vai ter os sinais positivos, no outro os sinais negativos, tá? Então, essa é a diferença. Quadrado da soma pela diferença, ou seja, um tá mais, o outro tá menos. Então, esse a gente faz a multiplicação normalmente, tá? Da mesma forma, só que o resultado que não vai ser parecido com os outros. É um resultado bem diferente que vai daqui. Então, olha só. A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, jogo de sinal mais e menos, fica menos, menos AB. Próximo, B vezes A vai ficar positivo AB. Olha o termo semelhante do meio, um fica mais, o outro fica menos. E B vezes B, B ao quadrado, mais com menos, menos. Então, o que vai acontecer aqui? Os termos semelhantes, um vai ser mais, o outro vai ser menos, ou seja, vai eliminar. No quadrado da soma pela diferença, o resultado é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha só para vocês observarem. O produto da soma pela diferença de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Ó, A ao quadrado menos B ao quadrado. Eu vou dar mais um exemplo aqui para a gente finalizar. Então, x menos 3 vezes x mais 3. Então, olha só como que fica essa resolução. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, positivo 3x. Negativo 3 vezes x, negativo 3x. Negativo 3 vezes positivo 3 vai ficar negativo 9. Olhem os termos do meio. O que acontece com os termos do meio? Ó, um tá mais e o outro menos. Corta. Então, o que vai sobrar no nosso resultado? X ao quadrado menos 9. Ou seja, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado de x, x ao quadrado. O quadrado de 3, 9. Tá? Então, esse é o resultado do quadrado da soma pela diferença. E só para a gente finalizar, então, esses são os 3, tá? O primeiro deles, só para fazer um resuminho dessa aula, então, é o quadrado da soma. No quadrado da soma, então, eu vou ter dois termos dentro de um parêntese sendo elevado ao quadrado. Porém, esses dois termos estão somando. O resultado final deles, então, vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo termo,
mais o quadrado do segundo termo. Claro que eu já sei porque há muito tempo eu uso, né? Mas vocês podem fazer no passo a passo. Não se preocupem em decorar logo nos primeiros dias, tá? Vocês vão praticando e aí vai chegar uma hora que vocês já vão decorar essas fórmulas também. Mas por enquanto podem fazer no passo a passo. Próximo. O quadrado da diferença. Então, o quadrado da diferença é o quê? É um parênteses com dois termos subtraindo, ou seja, um menos dentro dele, né? Então, como que fica o resultado? Fica o quadrado do primeiro, deixa eu só usar a mesma cor que eu usei ali. Fica lá, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. E pra gente encerrar, o último é o quadrado da soma pela diferença. Ao invés de eu ter um parênteses, eu tenho 2 já montado. Então, em um deles está mais, ou começa com menos, tanto faz. E no outro, com o sinal invertido, menos. Então, como que fica o resultado desse? Por mais que pareça ser maior, olha que interessante. São 2 parênteses ao invés de um. Porém, o resultado fica apenas o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo termo. Por que que acontece isso? Ficar só o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Porque quando tiver os termos semelhantes, um vai ficar positivo e outro negativo. Vai ficar vai ficar positivo AB e negativo AB. A gente corta o termo do meio, né? Por isso. Então, aqui estão os produtos notáveis. Quadrado da soma, da diferença, da soma pela diferença. Então, a partir de agora, eu vou dar alguns exercícios para vocês estarem praticando. Tá? Vocês vão praticar um pouquinho de cada, para vocês irem aprendendo. Isso daqui, gente, os produtos notáveis nada mais é do que uma multiplicação, tá? Da mesma forma que nós fizemos anteriormente multiplicação de monômios, polinômios, agora nos produtos notáveis é a mesma multiplicação. Então, por isso que nós fizemos muitos exercícios anteriores para vocês praticarem, ok? Qualquer dúvida estarei à disposição. Não esqueçam de fazer as atividades do livro, enviar no sistema Schools e também podem praticar na plataforma Khan Academy, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida estarei à disposição. Participem das lives, tira dúvida. Um abraço, estou com saudade de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!